Obrigado, Padre. Boa noite a todos. Na vinda para cá chovia de Itapema para cá, mas deu para vir bem. Que bom vê-los aqui nessa noite. Tem esse primeiro material dessa noite que já está nas mãos do Padre para que depois possa ser distribuído. Tem um segundo material também. Talvez não tenhamos tempo de passar todo o segundo material, mas ele chegará nas mãos de vocês e podem olhar. Talvez eu não consiga passar aquela parte final do segundo material, que é diretamente para os padres. Mas é bom vocês darem uma olhada lá, né? O que eu apresentei na formação do clero. E outras dioceses já estão na lista para nós conversarmos. Nós vamos passo por passo, como que não querendo correr, mas por outro lado termos os elementos básicos. Essa luz aqui talvez atrapalhe um pouco, alguém pode desligá-la? E é bom para vocês visualizarem, esse lado de cá está um pouco apagado, mas nem tanto também, né? Dá para ver. Nesse aqui, vocês se reconhecem todos ou tem mais algum movimento de família que não estaria aqui? Aqui. Eu acho que tem um, depois que eu elaborei, o acampamento, né? Ele é muito forte em Brusque. Alguém de vocês fez alguma vez, participou do acampamento? Então tem. Eu vou, numas próximas vezes, vou listar aqui e colocar mais o acampamento. Que fui também uma vez dar uma palestra em Brusque para o pessoal que trabalhava, que atendia, que passou o final de semana. Bom, mas aqui são os mais comuns que na nossa diocese. Encontro Casais com Cristo tem? Gostaria de saber? Não? Tem? Tem, olha lá, isso. Então era isso que eu queria saber, né? Cursilho eu sei que tem, aqui Movimento Irmãos tem, Movimento Familiar Cristão tem, muito forte em Santa Maria da Imperatriz, né? Já estive lá para dar abertura do trabalho deles. Então, eu como assessor, eu tenho praticamente ido também aos movimentos para acompanhá-los, Movimento Irmãos, várias vezes, seja aqui em Tijuca, seja em Camboriú, não Balneário, Camboriú. Pois bem, mas está ótimo. Vamos seguir adiante. Vejam o título, A Pedagogia da Graça. Eita, e a graça de Deus? Como que ela trabalha também nas situações especiais? Ou será que a graça não chega lá? É bom a gente ir pensando. Fica a questão para a gente se perguntar e dizer, opa, vou prestar atenção. Né? Opa, qual é que vai para frente? Esse aqui? Foi? Isso mesmo. Então, para iniciar, 2 elementos básicos. Acreditar na família é construir o futuro. Aqui, acho que eu já havia citado no primeiro encontro, que é do Papa São João Paulo II, num Congresso Mundial das Famílias, quando ele afirma o futuro da humanidade passa pela família. E depois ele acrescenta, o futuro da igreja passa pela família. Então, esse título aqui ele é muito importante, porque a realidade, daí porque a realidade e os desafios da família, né, elas são assim, nós queremos ter um olhar muito atento, né? Então, qual é a situação atual da família? Os desafios que se apresentam quando a Familiares Consórcio, lá nos anos 80, já dizia que nós, como é que vamos responder a esses desafios da família? Com uma ação planejada. Então, a família precisa de uma ajuda planejada para que se torne aquilo que ela é como projeto de Deus. Então, o que há na igreja que é planejado? A pastoral. Né? Então, as pastorais, elas vêm com um plano, né, em favor das famílias. Então, nós atuamos pastoralmente, respondemos de maneira planejada.
Daí porque é citada a pastoral familiar como serviço à evangelização e resposta à importância que Deus dá à família. Nenhum plano de pastoral orgânica, a qualquer nível que seja, pode prescindir de uma pastoral que atue em favor da família. Então isso é importante, não podemos esquecer, organizar nosso trabalho. E o setor dos casos especiais, portanto, é um dos setores dedicado às famílias nas situações que são, claro, tidas como especiais e exige um empenho generoso, inteligente, prudente, a exemplo do bom pastor. Essa figura do bom pastor que cuida de suas ovelhas e é capaz de deixar as 99 que estão lá em segurança e ir em busca daquela que está perdida, né? Ou está em perigo. Essa figura do bom pastor, ela é importante. E como já falava semana passada, a igreja não pode deixar ninguém pelo caminho. Uma vez batizado, não pode ser largado, né? Até rima, né? É bom. Então, essa questão muito forte, e nós precisamos de maneira organizada, ou seja, atuar pastoralmente, com objetivos claros, também nas situações especiais. Verdade e misericórdia são duas palavras que devem estar sempre presentes. Trabalhar com a verdade, a situação é esta? Pois é esta mesma, viu? É a verdade. Mas, por outro lado, o coração tem que transbordar em misericórdia. As duas coisas têm que ser dosadas e aparecer quando a gente trata as situações especiais. Nunca fazer de conta, não é isso não, deixa rolar, ou empurra com a barriga, ou não diz a verdade. Aliás, a leitura do Evangelho de ontem era assim, não se pode anunciar o Evangelho amaciado, se anuncia o Evangelho na sua verdade, né? Cuidado. Bom, era uma das 3 tentações que eu apresentei quando se anuncia o Evangelho. Outra é ter medo, né? Eu não vou falar não, porque vão me morder, né? Vão trabalhar contra mim. Não, coragem, né? Como é que era a palavra central do Evangelho? Não tenhais medo, né? Não tenhais medo. Então, e também quando se fala de família, trabalhar com a verdade, sim, a situação é real, a real é essa, mas isso não significa que nós, então, descartamos a pessoa. Nós atuamos com misericórdia. E a apresentação de hoje vai muito nessa linha, isso é importante reter. São diversas as situações dos divorciados que contraem nova união. Então, aqui é bom ter presente que a verdade nos diz que a igreja não reconhece como válida a nova união se o primeiro matrimônio foi válido, né? Aí que vem a tentativa de constatação da nulidade. E quando um matrimônio é reconhecido nulo, significa que não aconteceu de verdade. Então, ele nem existiu. E aí se parte para o matrimônio real. Então, mas a igreja não reconhece como válida a nova união se o primeiro casamento foi válido, né? Mesmo assim, observa-se que a igreja não abandona seus filhos batizados na fé católica. Tem que saber trabalhar com 2 elementos, com a verdade, mas também nunca abandonar ninguém. De alguma forma vamos acompanhar. E nunca está excluído da igreja, de alguma forma tem um modo de incluir, né? Então, essas coisas têm que ser com devido discernimento e equilíbrio. Como é que eu dizia na primeira encontro? A resposta não pode, pronto, e sai correndo, nem olha mais. Não deve existir, né?
A gente vai ter que, de alguma forma, acompanhar e estar presente. A graça atua na vida de todos. Dito assim, e atua na vida em quem está numa situação especial? Vamos lá, deixar a pergunta de pé e logo responder, porque hoje não é o dia de deixar dúvidas. Os sínodos, os padres sinodais, o que eu estou citando aqui? 2014, sínodo para a família. O resultado desse sínodo com representantes da igreja do mundo inteiro resultou em que o Papa Francisco tenha escrito, logo depois, a Amoris Laetitia. Então, a exortação apostólica Amoris Laetitia. Só que este sínodo deixou um documento com recomendações para toda a igreja. Então, aqui, vamos ver aqui, neste sínodo, se reconhece que toda ruptura do vínculo matrimonial é contra a vontade de Deus, mas se está consciente da fragilidade de muitos filhos e dirige-se com amor àqueles que participam da igreja, daqueles que participam da sua vida de modo incompleto. A igreja dirige-se com amor para com aqueles que vivem de modo incompleto. Aí vem um acréscimo. Reconhece que a graça de Deus também atua em suas vidas. Só que às vezes nós queremos controlar a graça de Deus, né? Será que Deus retira a sua graça assim? Vamos tentar hoje refletir mais sobre isso. Então, reconhece a igreja que a graça de Deus atua em suas vidas, dando-lhes coragem a estas situações, a estes casais que são nesta situação, a fazer o bem, cuidar com amor um do outro e estar a serviço da comunidade onde vivem e trabalham. Ou seja, este texto mostra que o sínodo de 2014 sobre família diz que não vai excluir estas pessoas, de alguma forma vai incluí-las na igreja. Se cuidam do outro, façam bem, se coloquem a serviço da comunidade. Nossas comunidades têm muito lugar para as pessoas que estão nesta situação, também se fazerem presente, também atuarem, também somarem com a comunidade. Vamos lá. Passo a passo, depois esse material vocês vão receber, tá bem? Não se trata, atenção, né? Não se trata de diminuir o ideal evangélico. Agora vale tudo, tá vendo? Eu escutei lá nas 2 segundas-feiras o Frei falando isso. Não é que o ideal do evangelho seja diminuído. Então, cuidado, né? É preciso. Mas o que nós queremos? Acompanhar com misericórdia e paciência o crescimento dessas pessoas, dia após dia, passo após passo. Então, o investimento é dizer, apostar. Existe algo que, pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos tocados pela transcendência. Somos seres capazes de transcender, de dar um passo a mais, de superar, de buscar então este mais na vida e podemos surpreender muito com um crescimento espiritual, humano. Ou será que a gente chega a dar um passo e vê a escada grande lá e não quer continuar a subir? Quer. Nós somos seres que estão sempre impelidos a dar um passo a mais na vida. O ser humano que cruza os braços, que para num estágio, como é que a gente diz? Regride. Porque ele foi feito para seguir adiante, para superar, para transcender. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e devemos usar desta participação em Deus, como São Tomás de Aquino falamos. O ser humano tem uma participação, não é Deus, ele tem uma participação, pequeno, grande, pequeno, mas toda e qualquer participação é sempre uma bênção, algo muito especial. É como seres criados
à imagem e semelhança de Deus. Vejam só, compete à igreja revelar-lhes a estas pessoas que estão nestas situações a pedagogia divina da graça. E hoje vamos tentar entender como é que a pedagogia divina da graça vai funcionar agora com as situações especiais. Ou a gente sempre olha lá, estão perdidos, são infames. Não, isso, olha que há pouco tempo ainda falavam, se olhava assim. Depois que o direito canônico de 1983 foi escrito, nós somos chamados a apostar nas pessoas, né? Não são infames publicamente, como eram tratados há algum tempo. Então, pedagogia divina da graça é ajudá-los a alcançar a plenitude do plano de Deus para elas. Puxa vida, está entre aspas, é texto da igreja, é lá do Sínodo de 2014, está lá citado. Olha a linguagem que a igreja usa. E se nós não estivermos organizados pastoralmente, deixamos para trás essas pessoas. Que é isso? Cadê nas paróquias o trabalho com os casos especiais? Aí eu olho para a pastoral familiar. Estou coçando a cabeça. Temos que correr nisso, estamos atrasados, né? Então, vamos lá, né? Vejam só como é importante, então, deixar que essas palavras, que estão entre aspas, são documentos da igreja, o relatório final do Sínodo 2014 sobre as famílias, nos dizendo isso. A graça de Deus, também o mesmo relatório do Sínodo, age também em suas vidas. Cabe-nos, então, tomar consciência disso e, pastoralmente, de forma, portanto, organizada, estar presente. Não é e não é assim, eu faço de qualquer jeito. Não, a igreja está nos oferecendo um modo de trabalhar. Cabe-nos atuar pastoralmente. É um desafio, né? Mas que bom tê-los aqui, porque é assim que se começa. Ou é assim que se desenvolve as iniciativas já presentes, né? Como foram citadas algumas no encontro passado. É preciso discernir as situações. Não é tudo a mesma coisa. Está em segundo. Bota tudo no mesmo balaio, né? E não sabe distinguir as situações, não. Olha, é preciso discernir as situações. Em diálogo, abertos ao Evangelho, favorecendo o crescimento humano e espiritual. Diante de uma pessoa, jamais se diz, você não tem jeito. Não, a gente diz, segura como está. Se possível, não desgringola, né? Que não haja recaídas. Vamos ver qual é o primeiro passo que podemos dar. Mas o ideal está lá na frente. Eu falei do primeiro passo possível. E é assim que pastoralmente a gente vai começar a atuar diante de situações muitas vezes difíceis, né? Então, um trabalho de prevenção, quando eu falava, né? Não recai. Um trabalho de prevenção nos pedia João Paulo II na Familiares Consórcios para aquelas situações muito difíceis. Seguro como está, que daqui a pouco seguiremos em frente. Daremos o primeiro passo. E entusiasmados daremos um segundo e terceiro. Mas o ideal está lá. Vamos seguindo, né? Então é essa questão fundamental que devemos ajudar. A evangelização propiciando um crescimento humano e espiritual. A graça atua na vida de todos. É o tema desta noite. Sabe, quando a gente é chamado a anunciar o reino de Deus, nós não viemos para anunciar desgraças. Nós viemos para anunciar a graça de Deus. Em qualquer situação. Ou coisa que tem gente que parece que só vê
coisa ruim pela frente, né? Nem se for o caso de dizer convertei-vos e crede no Evangelho. Aliás, me disseram isso para mim quando colocaram as cinzas na quarta-feira de cinza. Todos a caminho, né? Vamos lá, convertei-vos, crede no Evangelho. Bom, os padres sinodais, aqui se faz referência ao sínodo 2014 sobre a família. Muito importante esse sínodo, porque a igreja toda pensou o tema da família e o Papa Francisco escreve Amoris Laetitia, como fruto disto, a sua exortação apostólica. A igreja reconhece que toda ruptura do vínculo matrimonial é contra a vontade de Deus. Vamos trabalhar com a verdade? É contra a vontade de Deus. Deus não quer que haja ruptura do vínculo, né? Está consciente também da fragilidade de muitos de seus filhos. Mas esse aqui eu já passei, né? Eita, eu aqui estou vendo. Vamos para frente? Será que é esse botão aqui? Não. É só isso. Vamos lá. Discernir as situações já foi aqui. Agora sim. Viu só? Ainda bem que a memória funciona. Veja só. No passado recente, eu estava citando um pouquinho essa situação, os que estavam em novas uniões eram tidos publicamente infames. Hoje em dia, já não queremos mais pronunciar isso, nós hoje colocamos sob o cuidado pastoral. O direito canônico de 1917 olhava muito negativamente essas situações, né? E se por um lado a igreja busca a doutrina da indissolubilidade, nós não podemos colocar em dúvida, agora eles estão trabalhando com segunda união, tem gente de terceira, quarta união, então o matrimônio não é mais indissolúvel. Quem disse isso? Continua, é indissolúvel, mas nós não queremos abandonar aqueles que estão nessa situação. De alguma forma nós vamos acompanhá-los, para que a graça de Deus possa atuar de alguma forma sobre eles. Veja que a situação que eles... Deixa, a gente faz às vezes um trabalho de prevenção, mas depois vamos fazer os passos possíveis. Bom, a igreja procura caminhos para a ação pastoral, para que estes casais participem na vivência comunitária da fé. E cabe-nos justamente ali ver o modo de poder colocá-los também na vivência comunitária da fé. Houve tempo que eram tidos como infames, indignos publicamente. Aqui, o que eu citei aqui, o direito canônico de 1917 e cânones 2000, aí estão citados os cânones. Que se diz, são infames, são indignos publicamente, né? Mas olha o que eu cito aqui, o direito canônico 83, ele diz, não, temos que verificar a validade desses matrimônios. Tem muito matrimônio que foi nulo. E será que as pessoas não merecem um olhar de consideração? E também criando um clima de credibilidade no cuidado pastoral. Eu escrevi um disso, no cuidado pastoral de todos, né? Então, a resposta vai na linha de um cuidado pastoral. E o direito canônico de 1983 já abre esse campo para a gente fazer estudos fundamentados na linha de acolhida, de inserção, né? Não é que agora pode tudo, apenas a gente quer dar um lugar para todos, de alguma forma, encontrar uma maneira de inseri-los na vivência comunitária da fé. Vamos lá então? Deixa eu ver aqui o botão certo. Isso. Existe um documento da Congregação para a Doutrina da Fé que foi assinado pelo Ratzinger, quando o Papa Bento XVI, que é o Ratzinger, né? Cardeal Ratzinger, ele era prefeito da Congregação para a Fé. Hoje se chama de dicastérios. Ele dizia assim, fala-se na introdução desse documento da Congregação da Doutrina da Fé do ano de 1997,
de uma vivência cristã dos recasados. Eita! Eu estou assim, então vamos lá achar. Temos que sair hoje, não sei se estou com tudo resolvido, mas pensando numa vivência cristã dos recasados. Eita coisa que faz cócega e dá não sei o que no pé, que a gente não está acostumado a dizer assim. E eu estou dizendo, mas é a igreja que nos apresenta disso. A gente já fica olhando de escanteio assim, passa batido e não quer olhar. Vamos lá, vivência cristã dos recasados. Vamos recolhendo isso, né? No final do próximo material, que talvez eu não consiga chegar lá e vocês vão ler com atenção em casa, a gente dá dicas aos padres dizendo, e agora você vai ter que atender um por um essas situações e fazer um discernimento moral. Não pode abandonar ninguém. Só tem mais trabalho, não seja por isso. Então, também estes, ao destaque que eu dou em azul, também estes que estão recasados, também estes não devem perder a esperança de alcançar a salvação. Uau! O Padre Nilo está falando em salvação para estas situações. Eu estava achando que estava todo mundo perdido. E aí, eu estou meio provocando, né? Mas em todo caso, é que às vezes a gente montou uma alfândega e diz para alguns você passa e outro não passa. Nas nossas alfândegas, né? Será que é assim Deus? Será que Deus faz assim, desse modo? Eu estou colocando muitas questões, né, na cabeça de vocês. Vamos pensando? Também estes não devem perder a esperança de alcançar a salvação. Vocês vejam que eu estou dando uma varredura a todos os documentos da igreja depois do sínodo desde 1981, 82, quando saiu a Familiares Consórcio com João Paulo II. Em 1980, também teve um outro sínodo sobre a família no mundo contemporâneo, que pedia um cuidado pastoral. Deste cuidado pastoral ninguém deve estar fora. E também pedia, em 1980, um estudo mais aprofundado neste campo. Um estudo mais aprofundado nesse campo. Eu fui para um mestrado, doutorado em 83, voltei em 89, não é por nada que os cabelos branquearam. E aí sempre tive esse convite da igreja, tem que estudar mais para ajudar a igreja, a caminhar. Eu chego e sou professor na PUC do Rio, o cardeal, que era daqui de Florianópolis, como é que se chamava o cardeal? Dom Eusébio Scheidt, ele diz, você é professor nosso na PUC? Vem cá, me ajuda a pastoral familiar da arquidiocese. E aí, lá, estudando, para poder chegar aqui, poder também ajudar aqui a arquidiocese de Florianópolis, o estado de Santa Catarina, e assim por diante. Bom, vejam só, cuidado pastoral, estudar. Precisamos ter teólogos que estudem. Aqui também se lembrava, olhem, dê uma olhada nas igrejas católicas orientais. O rito copta, maronito, são todos ritos, nós somos o latino, mas existem outros ritos com costumes um pouco diferentes no trato destas questões. E a igreja dizia em 1970, vamos estudar como é que eles fazem, que nós estamos acostumados ao nosso modo aqui mais latino, mas tem outras tradições, e como é que tratam essas questões? Já existem alguns estudos sobre isso. Nem sempre a culpa própria naqueles que estão separados. Às vezes é aquela parte que sofreu, apanhou e está suportando uma cruz tão grande. Eu estava como professor de teologia em Petrópolis, na Serra Fluminense, na Serra do Rio de Janeiro, numa comunidade que eu fiquei 10 anos acompanhando aquela comunidade. Nossa Senhora da Ajuda. E aí eu fui organizando pastoralmente a comunidade e chegamos ao Conselho Pastoral da Comunidade, CPC.
E aí, quem pode ser secretário ou secretária? Né? Aqui hoje nós temos quem é, mas na arquidiocese, mas lá na comunidade, aí disseram, a Dona Maria, eu não estou dizendo o nome, é a Dona Maria. E ela se levantou-se e disse, mas eu sou separada. Como se dizendo, eu sou indigna, né? Mas com a maior clareza. Aí a comunidade, antes que eu falasse qualquer coisa, se ela não pode, ninguém de nós pode. Porque nós conhecemos a situação dela, o marido a deixou e ela cuidou dos filhos, lutou na vida e é um exemplo para todos nós. Eu não falei nada e ela foi escolhida para ser secretária e participava ativamente da comunidade e depois foi reeleita para um segundo mandato. Oh, coisa boa, a comunidade testemunhando. E às vezes a gente tem padrões de olhar que, né? E para aquela comunidade ela era um testemunho de fé, um exemplo cristão. De alguém, porque ela nem sempre a culpa própria, ela foi a parte sofrida, né? E a igreja sabe que precisa acompanhar maternal e misericordiosamente a todos, sobretudo, né, os que sofreram com a separação. Vamos adiante? Estão vendo que a gente precisa fazer um discernimento. Nem tudo é a mesma história, nem tudo é a mesma coisa. Então, vamos olhar a questão da salvação dos fiéis em segunda união. Também a estes, a salvação está aberta. Como é que é isso? Vamos lá? Porque estamos em campo um pouco, tem pedras nesse campo. Temos que saber ver isso. Levar todos os batizados à salvação é missão da igreja. Eu estou citando LG, Lumen Gentium, Concílio Vaticano II. Gaudium et Spes, Concílio Vaticano II. Ad Gentes, Concílio Vaticano II. A missão da igreja é levar a toda a salvação. Eu já querendo... Você que reagiu quando eu falei em alfândega. E eu achando que eu sou uma alfândega aí que digo, você passa e você não passa. Não, o que eu tenho que fazer é oferecer a salvação e ver os caminhos pelos quais todos podem aceder à salvação, dando passos, bom, em diálogo. Não é um vale tudo, mas a minha função não é colocar pedras e fechar as portas, mas que Deus atue na vida de todos. Vamos deixar de molho. Eu sei que nem tudo é tão tranquilo assim, é problemático. Mas eu estou dizendo aqui, a missão da igreja, com 3 documentos aqui, é levar todos os batizados à salvação. Ah, meu Deus, é garantir os meios ou caminhos de salvação aos que contraíram novas núpcias. E está complicado para quem há pouco tempo pensava outra coisa. E agora? Né? Será que eu estou inventando coisa? Amanhã eu vou ter que ir para a fogueira? Vamos lá juntos, vamos avançar juntos. Pelo batismo, eu fiz sábado um batizado. Receba a força de Cristo, óleo no peito, como esse óleo vai penetrar no teu peito. Cristo vai ser a força na sua vida. Depois vem a água, mas no final a gente unge na cabeça. Já com o óleo do crisma, e diz assim, agora você faz parte do povo de Deus. E é dotado dessa participação em Cristo, sacerdote, profeta e rei. Dotado de uma dignidade, de um valor, que nos coloca todos no mesmo patamar. Irmãos e irmãs em Cristo, você faz parte agora do povo de Deus. E como é que eu vou abandonar alguém que foi batizado assim? Né? Então vamos lá, vamos pensar junto. Pelo batismo, todos estes também, que estão nas novas núpcias, foram incorporados à comunidade dos fiéis. A igreja não pode abandoná-los. A igreja não pode abandoná-los.
Uma vez batizado, não pode ser largado. É quase que um chavão que eu falo, né? Eu falei para um bispo e ele disse, soa bem? Não só soa bem, é isso mesmo, né? Uma vez batizado, não pode ser largado. Então, a situação em que se encontram, olha, eu estou indo além, a situação em que eles se encontram, qual? De novas núpcias, nova união, não rompe o vínculo batismal. Eles continuam com a graça do batismo. Vamos ter que nos organizar pastoralmente para dar conta disso. Porque se nós não vamos dar conta disso. Olha como isso estremece algumas bases. E quando eu fui conversar com os coordenadores, há pouco tempo, da pastoral das 10 dioceses, havia o padre coordenador de cada diocese. Eu estou na frente de uma caixa de som? Eles todos quiseram unanimemente que eu começasse a conversar com o clero, com os padres de todas as dioceses. Estou começando então esse trabalho também, e vocês me chamando aqui. E eu sinto isso muito importante. A igreja não pode abandoná-los, essa situação não rompe o vínculo batismal. Por isso também a estes a igreja deve oferecer os meios de que dispõe para a salvação. Bota na fogueira, porque ainda vai ferver essa panela, mas vai ficar algo gostoso. Parece que depois vai ter uma sopinha, né? Deixa eu olhar para o relógio. Gente, eu estou avançando o tempo. Ou querem parar logo e ir para a sopinha? Não, vamos um pouco adiante. Então, familiares consórcio Papa São João Paulo II. Vamos deixar que ela nos ajude. Né? Ele fala da confiança. Então, os que vivem neste estado poderão obter de Deus a graça da conversão e da salvação. É mesmo? Como? Aqui, já estão as primeiras dicas. Se perseverarem na oração, na penitência e na caridade. Opa, já tem uma primeira dica. Né? Oração, penitência, caridade. A oração, penitência e caridade sinalizam que estes casais não estão desligados da igreja e nem condenados a perder a graça da salvação. Quem escreveu isso? São João Paulo II, que eu acabei de ler há pouco aqui na Familiares Consórcio 84. Ratzinger é aquele documento da doutrina da fé da igreja, antes que ele fosse Papa Bento XVI. Cá para nós, o Papa Bento XVI é um dos papas que tinha uma formação das grandes, né? Era um grande intelectual, seja teólogo, seja filósofo. Então, ele nos diz assim, estes não estão excluídos da corrente da graça que purifica, ilumina, transforma e conduz à salvação eterna. Ratzinger, 25. Sabe que às vezes a gente tem, nós andamos em cima de uma mina de ouro, que é a teologia que a igreja tem. Aqui eu estou falando da teologia oficial, não é teólogo aventureiro, que às vezes pode até acontecer, mas calma aí, vamos ser primeiro bons em receber as coisas boas. Aqui é a teologia oficial da igreja, né? Que vem do Vaticano, que vem dos papas, de pessoas renovadas. Eu não estou me aventurando a dizer qualquer coisa, né? Então vamos lá, vamos adiante? Então, como é que fica a participação na vida da igreja? Vamos lá? Então, agora eu vou te dizendo, vamos trazê-los para dentro da igreja, onde já deveriam estar há mais tempo. Toda a comunidade cristã é lembrada pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, que ela tem a tarefa de auxiliar os que se encontram em nova união, para que não se considerem fora da igreja. Puxa, que ninguém se sinta fora da igreja. Ele diz praticamente assim, não importa a situação que nossas famílias se encontrem, ninguém está fora da igreja.
E a comunidade cristã precisa ser educada à acolhida e não à rejeição, à exclusão. Quer dizer que agora tanto faz? Não, isso ninguém disse. Pode tudo? Não, também não é assim. Cada um segundo a sua situação, porque eu estou agindo com misericórdia, mas também com a verdade. Tá certo? Entendeu? Isso é muito importante. Então aqui está a importância que a gente vá reunindo os elementos para juntos pensarmos a acolhida dos que se encontram em novas uniões. Filhos de Deus, membros da igreja, pelo batismo. Como o batismo é importante. Eles continuam cristãos e não precisam se esconder para participar da comunidade cristã. Continuam cristãos, não precisam se esconder. Né? Eles também fazem parte da acolhida fraterna e devem se sentir amados e integrados na igreja. Podem ter uma participação ativa, né? Que segundo a palavra magistério aparece até como um dever. Você está numa segunda união, foi batizado, você tem até o dever de participar da igreja e ajudar. Nossa, tem muita coisa que precisa de gente boa, fazendo bem, a caridade, ouvir a palavra de Deus. E na missa tem 2 mesas sendo oferecidas. Bom, ao problema da Eucaristia, eu vou falar daqui a pouco, mas tem a mesa da palavra. Pois se sirva. Ninguém diz que não pode participar da missa, né? Então, vejam como se reúnem elementos de grande importância aqui. Aqui vou ler um pouco uns trechos da Familiares Consórcio, e depois aqui embaixo de um documento saído em 1994, de carta aos bispos a respeito da comunhão eucarística. É bom a gente ter esses elementos. Esta participação ativa, que os que estão também recasados são chamados a ter, por exemplo, segundo a Familiares Consórcio 84, ouvir a palavra de Deus, mesa da palavra, ouvir a palavra de Deus, participar de grupos bíblicos, ler a Bíblia, afinal, né? Frequentar o sacrifício da missa. Tem a mesa da palavra? Eu não posso fazer parte da Eucaristia. Mas tem a mesa da palavra. Depois a questão eucarística tem a outra palestra também. Eu vou esmiuçar um pouquinho mais. Perseverar na oração, incrementar as obras de caridade, as iniciativas da comunidade em favor da justiça, educar os filhos na fé cristã, cultivar o espírito e as obras de penitência, para assim implorarem dia a dia a graça de Deus. Está vendo aí? Depois vocês vão ter isso. Peguem isso aqui, leia aí, bota e reza um pouquinho em cima disso. Mas é para dizer que, olha, e eu disse Familiares Consórcio, 1981, acho que ela saiu em 82, né? No início dos anos 80, faz tempo, né? Às vezes eu digo assim em algumas palestras, 80, 2000, 2020, 40, 50 anos, né? Nós andamos não lendo algumas coisas que foram ditas, né, pela igreja há mais de 40 anos. Então vejam só, como nós temos que ter presente isso aqui. Retomem isso. Olha, os recasados. E diz assim no final, e assim implorarem dia a dia a graça de Deus. E eu com a minha alfândega apertado, que se você olhar, nem você passa de... Cuidado, não, eu estou exagerando, né? Vocês tirem esse exagero que eu falo. Às vezes é recurso de retórica, assim como quem diz, vamos pensar junto, tem coisa boa pela frente. Mas, né, é um pouquinho assim. Esse documento de 94... da Congregação para a Doutrina da Fé, onde Ratzinger estava trabalhando, ele diz assim, é necessário esclarecer os fiéis interessados para que
para que não considerem a sua participação na vida da igreja exclusivamente reduzida à questão da recepção da Eucaristia. Tem tanta coisa e você só pensa na Eucaristia. Não, por favor, a Eucaristia é o ponto máximo, ninguém tira isso. E nós chegamos a essa consciência da grandeza da Eucaristia. Mas a igreja tem muito mais outros caminhos da graça. Tem muitas outras formas e canais de bênção. A Eucaristia eu vou explicar daqui a pouco, tá? Deixa na fervura como a sopa entrou lá, que tem coisa para explicar, né? Mas quem diz que é só a Eucaristia quando você participa da igreja? E cadê as obras de caridade? Cadê a palavra de Deus? Né? Cadê as iniciativas em favor da justiça? Ó, como diz aí, a educação dos filhos. Por exemplo, teve a Crismas, Sacramento da Crisma para os jovens lá em Itajaí, na Santíssimo Sacramento, onde eu sou vigário paroquial. Sábado passado, 16 horas. Que bom ver os pais que às vezes estão numa segunda união lá junto, levando o seu filho para a Crisma. Já o fizeram para a iniciação cristã da primeira Eucaristia. Trouxeram para o batismo. Estão educando na fé cristã os seus filhos. E eu digo assim para eles, assim, na missa das 10 horas, domingo que vem muitas crianças. É a missa das crianças. E os pais vêm juntos, os avós também. Aí eu digo, vocês foram os primeiros evangelizadores. E muitos destes, em situação especial, educando os seus filhos, evangelizadores, levando-os à participação da igreja, evangelizadores, e assim por diante. Pois bem, então, vejam como aqui, então, é a Eucaristia? Sim, como é bom valorizar a Eucaristia, não coloque em dúvida isso, mas a igreja oferece muitos outros caminhos também de participação. Vamos lá? A perspectiva é sempre uma participação ativa crescente. Daí porque se nós organizamos pastoralmente esse trabalho também com os que estão em segunda união, temos que organizar, né? Vejam só, podemos promover retiros, temos movimentos aqui representados. Bom, cada um tem a sua forma de acolher, tá? Mas nós podemos ter retiros, liturgias próprias que trazem a pessoa, alimentam a espiritualidade, momentos de oração, de prece, momentos de encontro, retiros e assim por diante. Isso significa nunca pensar em excluir. Mas vamos tentar abrir um caminho de amadurecimento da própria comunidade cristã para acolher essas situações. Tá aí o padre falando que agora tanto faz. Não, eu já falei lá e falar numa missa na Santíssimo Sacramento já ia 800 pessoas, 900, quando a igreja está cheia. Falando sobre isso, o pessoal entende e se sente cativado. Olha a igreja chegando junto, olha a igreja pensando e não excluindo ninguém. Olha a mensagem de Jesus que deve aquecer a todos os corações e inflamá-los de amor para o tempo da graça de Deus. E o tempo da graça de Deus não vai ser 2150, não. Para nós já começou no batismo, né? Está acontecendo hoje. Ou você vai deixar para amanhã? E amanhã você diz, não, eu tinha dito que era para amanhã, então fica sempre para frente. Então, coisas assim. Amadurecimento da própria comunidade, capaz de viver a benevolência e a misericórdia de Deus, sabendo acolher com o devido discernimento, né? Que agora é tudo a mesma coisa. Calma, a gente tem que saber fazer as distinções devidas. A comunhão. Vamos lá, porque essa questão estava no ar, né? E já estava na fervura, e o fogo estava alto. Dada a situação objetiva, eu digo que, vejam, o que eu falei antes, a gente trabalha com
a misericórdia, mas também com a verdade. Então, dada a situação objetiva, os que se encontram em novas núpcias, a igreja não os admite a comunhão eucarística e nem a penitência. Então, porque a penitência, se você confessa, isso abre o caminho para a comunhão eucarística. Bom, objetivamente o matrimônio é indissolúvel. O matrimônio realizado, ratificado, é indissolúvel. Então, é de ordem divina e não pode ser dissolvido. O que Deus uniu, o homem não. E também a mulher não separe. Tá bom. O homem e a mulher não separem. Tá certo? Objetivamente estamos aí. Numa nova união, coloca o fiel em contradição objetiva com a verdade da indissolubilidade do matrimônio. Requer uma fidelidade inviolável. Estou colocando lá CICE, Código de Direito Canônico, em latim. Né? Vamos conversar? Então, essa é a afirmação básica. Esta é a verdade da igreja. Uma vez celebrado em todas as condições, e não aí que depois a igreja oferece a possibilidade de análise de certas situações que têm matéria de nulidade. E é diferente. Mas se foi celebrado conforme as coisas, é indissolúvel. Mas disseram a Jesus quando ele disse, mas o que Deus uniu, o homem não separa. E disseram, mas Moisés dizia que podia dar carta de divórcio. Aí que Jesus disse, mas foi também a cabeça dura de vocês naquele tempo, né? Porque o que Deus uniu, o homem não separe. Né? Na conversa dos discípulos com Jesus, não está lá assim? Eu estou dizendo a minha maneira, mas está certo. É só revisitar. Então, a fidelidade, ela requer que seja inviolável. Vamos mais adiante. O amor conjugal, ele é irrevogável. Fomos por Cristo revestidos da própria união. Como é que diz São Paulo? Isso nos coloca no grande mistério de Cristo e da sua igreja. Ou do amor esponsal do Cristo e da igreja. Como é que está lá? São Paulo escreve, marido ame sua esposa como Cristo ama a sua igreja. É bom também dizer, esposa, ame seu marido como Cristo ama a sua igreja. E não foi assim, Jesus disse, enquanto dura. Não, ele não disse isso, ele deu a sua própria vida. Eu gosto muito nessa hora, não sei se eu falei na semana passada, quando Jesus diz, meu jugo é suave, meu peso é leve. E alguém olha, sabia, com Jesus pode relaxar. Não entendeu nada, né? Meu jugo é suave, meu peso é leve, porque tem um segredo que carrega. Porque, como é que está lá? Meu jugo é suave, meu peso é leve, porque quem ama, nem se pergunta, abraça. Quem ama, nem se pergunta, carrega. Quem ama, dá a própria vida. E este amor escreve nossos nomes no céu. Entendeu? Bom, vamos lá. É como Cristo ama a sua igreja. Este amor entre Cristo e a igreja também se realiza na Eucaristia, que é a mesma coisa. Entendeu? Que aí entra em questão a Eucaristia. Então o laço se desfez. Não é mais como Cristo ama a sua igreja? Mas então mexe com a Eucaristia, que é a mesma dinâmica, né? Mesma força. Então, o amor entre Cristo e a igreja realiza-se também na Eucaristia, aliança indissolúvel do Cristo com a igreja. Porque os recasados não podem chegar ou aceder à comunhão eucarística. Que é a mesma dinâmica, a mesma coisa. Né? É o mesmo amor que se desfez lá e que acaba tocando a própria Eucaristia. Entende agora por que a Eucaristia? É exigente? Né?
A não admissão não é apresentada como punição, discriminação. É que esta é a condição. Desfez lá, desfez aqui. Né? É aí porque impossibilita o acesso à Eucaristia. Que é a mesma coisa. O marido ama sua esposa como Cristo ama a sua igreja. Desfez, caiu fora e tal. Cria uma situação que toca profundamente a própria Eucaristia. Se tiver pergunta, guarda que antes da sopinha a gente vai conversar. Eu estou achando que não é uma só não, mas tá bom. A admissão dos recasados à Eucaristia induziria ao erro e confusão sobre a indissolubilidade do matrimônio. Isso é uma coisa que a igreja pede que nada coloque em dúvida a indissolubilidade do matrimônio. Ah, padre, mas é só uma bênção, vem lá, vai lá dar a bênção, faz foto, divulga para todo lado, casamos. E induz a confusão. Né? Nesses dias eu tive um convite assim. Eu disse, mas não é possível. Né? Isso induz depois a confusão. Nada pode criar confusão nesse sentido. Né? O matrimônio indissolúvel, Cristo proclamou, mesmo que Moisés tinha permitido a dar a carta de divórcio à mulher. Normalmente é marido que dava para a mulher, né? Não cozinhou bem naquele dia, já está dando carta de divórcio. O que é isso, né? Assim, por qualquer motivo? Né? Eu estou exagerando um pouco, né? Bom, aqui eu estou citando Ratzinger, naquele documento lá atrás, antes dele ser Papa. Então diz assim, segundo o Catecismo da Igreja Católica, o direito canônico chega a ser impeditivo para exercer certas responsabilidades eclesiais. Ratzinger era duro assim, né, na queda. E ele diz, olha, há certas coisas que talvez seja impeditivo fazer na igreja. Será que quando a gente, padrinho, madrinha, a gente quer que seja alguém, matrimônio, crismado, tudo certo, né? Então, e ele colocava também até leitor da palavra. Eu sinto que em algumas comunidades, talvez com o discernimento pároco, admita, mas ele coloca impeditivo. Ministro extraordinário da Eucaristia, catequese, membro do Conselho Pastoral. Olha que o Ratzinger colocava, ele era assim, muito... E colocar ordem na coisa, no sentido de atenção, não pode exercer qualquer função na igreja. Né? Aqui cabe sempre também ouvir o bispo local. Depois eu vou, na próxima palestra, colocar isso. Argumenta-se que o bem comum da igreja exige que se evite confusão e, sobretudo, escândalo. Aqui eu estou quase terminando. Bom, há sempre a regularização da situação dos fiéis casados. Ou dos fiéis recasados. Como é que você pode solucionar a sua situação? Tem o foro externo, você pode submeter ao tribunal eclesiástico se houver matéria de nulidade. E são muitos que a gente leva ao tribunal eclesiástico. O padre Tarcísio do Tribunal Eclesiástico de Florianópolis disse assim, depois que vocês começaram a atuar na pastoral familiar, está vindo mais gente pedindo. Estão dando trabalho para nós. Porque as pessoas dizem, mas o que eu sofri naquele tempo me parece ser fazer do meu casamento nulo, matéria de nulidade, não existiu. Também casa com espingarda nas costas não dá, né? É nulo. E às vezes é outra coisa. A pressão de casar. Gravidou, tem que casar. Como é que é? Quem disse isso? Né? E tantas situações que a gente... Ou imaturidade comprovada.
se conheceram anteontem, casaram ontem e hoje já estão separando. Imaturidade. Né? Então, comprove isso. Então, são situações, né? Ou às vezes casa uma pessoa, nossa, é tão amorosa. Casou, no dia seguinte está apanhando já. É violência. Ui, isso é erro de pessoa, não é aquela. Você não casou com essa pessoa. É chamado erro de pessoa. E aí por diante a gente poderia ver situações e situações, né? O caráter público está com o tribunal eclesiástico, né? Tem muitos que têm, assim, a sã consciência de que aquele matrimônio não teria sido válido. Então, não tome a iniciativa pessoalmente, a decisão pessoal. Apresente ao tribunal eclesiástico que fica melhor, né? Faça isso dentro da igreja. Faça isso segundo os trâmites da igreja e significará a sua comunhão com Cristo. Então é isso. Essa parte terminou. Mas eu vou botar outro material. Está bem? Sopa é para mais tarde. Que solene, né? Tá bom. Vejam o título que eu coloquei dessa parte. Talvez, deixa eu olhar se a gente não consiga apresentar tudo na reunião do clero, na formação do clero, conseguir passar tudo, mas qualquer coisa vocês leiam depois em casa, tá bom? Mas se for o caso, até 10h30 eu termino. Estou brincando. Vamos lá. Vamos passo a passo, não tenhamos pressa. Tem coisas muito preciosas e estão mexendo conosco, mas também nos dando alerta. Pastoralmente, vamos buscar os fundamentos para dar, se necessário, um primeiro passo. Eu não estou dizendo a solução total, porque os casos são tão diferentes e exigem um discernimento. Mas vamos lá, o que a igreja nos convida a fazer? Sempre iluminados com o olhar de Cristo. O segundo ou terceiro capítulo da Amoris Laetitia é com os olhos fixos em Jesus. Papa Francisco escreve, né? É com os olhos fixos em Jesus que a gente age enquanto com as famílias. Tá bem. Olhar de Cristo. Iluminados pelo olhar de Cristo, a igreja dirige-se com amor àqueles que participam na sua vida de modo incompleto. Eu já tinha dito isto, né? Reconhece que a graça de Deus também atua em suas vidas. Eu estou recolhendo, puxando do que vinha antes, para poder continuar. E dando-lhes coragem para fazer o bem, cuidar com amor um do outro, estar a serviço da comunidade. Já tinha dito. Vamos recuperar isso, para dar um passo adiante. No contexto do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, 2016, o Papa Francisco manifesta o desejo de acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e extraviado. Muitos viram seu amor ferido, perdido, extraviado. Vamos acompanhá-los com atenção e solicitude, tá bom? É bom conhecer esse palavreado, né? É diferente, né? Não é a igreja que vem com a foice, é a igreja que vem com solicitude, né? É um linguajar diferenciado, né? Vamos lá. Estamos diante de duas lógicas: reintegrar ou marginalizar, excluir. Excluir ou incluir? Né? A igreja escolhe o caminho da misericórdia e da integração. Este é o caminho de Jesus, diz Papa Francisco na Amoris Laetitia. Não existem receitas simples e prontas. Não existem. Por quê? Porque as situações são tão diferentes.
Viu como a comunidade lá, quando colocou a Dona Maria para participar do conselho pastoral? Eu não falei mais nada diante do testemunho da comunidade. E ela era uma presença muito especial na comunidade, né? Então, vejam só, não existem receitas simples ou prontas. Pede-nos, a igreja pede-nos discernir bem as situações, percorrer o caminho da caridade. A caridade fraterna é a primeira lei dos cristãos. Antes que você pense em qualquer coisa, é caridade fraterna. Pense na caridade fraterna, né? É a primeira lei dos cristãos. Eu estou aqui citando Amoris Laetitia 306. Acima de tudo, mantende entre vós uma intensa caridade, porque o amor cobre a multidão de pecados. Quem vive a caridade apaga muitos pecados, né? Isso. Quem faz a caridade, Deus perdoa muito dos seus pecados. É mesmo, é? É bom pensar nisso, né? Aqui, na primeira carta de São Pedro 4:8. Porque Deus tem caminhos que às vezes nós desconhecemos. Eita, é que aquilo lá é muito forte. Não tem problema. É rápido. Então, voltou a funcionar, voltou. Importa buscar sempre o bem possível. Eu havia pronunciado antes, né? Buscar o bem possível. Porque diante de certas situações, não podemos pensar lá uma centena de passos dados. Às vezes é segurar como está, porque senão vai piorar tudo. E depois, quem sabe, um primeiro passo, um segundo passo. Vejam só, não renunciar ao bem possível. Pô, mas está longe do ideal, está ainda ruim, ou aparentemente ruim, né? Mas foi o passo possível, ok? Vamos respirar e dizer, mas é o que era possível. Será que Deus exige o impossível? Se vocês olharem o livro do Êxodo, está lá já no Antigo Testamento. Deus não exige dos seus filhos o impossível. É muita emoção hoje. É isso. A misericórdia de Deus, né? Anunciar a misericórdia é o coração que pulsa do Evangelho. Misericórdia. Eu quero misericórdia e não sacrifícios, né? É Jesus. Isso é como que o agir do Pai e o critério para dizer quem é realmente filho de Deus ou não, quem é de Jesus Cristo ou não. Misericórdia. A misericórdia é a arquitrave, quer dizer, é a peça central de quem segue Jesus. É como se disséssemos a pedra angular, mas a pedra angular é Jesus em si mesmo. Toda a ação pastoral da igreja deve passar pela ternura. Nada pode ser desprovido da misericórdia. Amoris Laetitia 310. Então, cabe-nos a nós sermos os facilitadores da graça e não controladores. Olha aqui a palavra alfândega, chegou, né? Em vez de ser alfândega, a igreja é chamada a ser casa paterna, onde é lugar para todos, né? Vejam só. Em primeiro lugar, a caridade. E aí vivenciar o amor incondicional de Deus. O amor incondicional de Deus. Misericórdia não exclui a justiça e a verdade. Tem obrigações, deixou obrigações, vai cumpri-las. Até a lei civil a reconhece, né? Separou, mas tem obrigações. Nisto a lei civil veio ajudar, né? Vai assumi-las, é questão de justiça.
é questão de verdade, né? E a misericórdia é a plenitude da justiça e a manifestação mais luminosa da verdade de Deus. Justiça nunca sem misericórdia, tá? Também a misericórdia tem que acompanhar. E quando falamos em misericórdia, é aí que descobrimos a onipotência de Deus. Por isso, a necessidade de um discernimento pastoral de amor misericordioso para compreender, perdoar, acompanhar, esperar e, sobretudo, integrar. Essas palavras é bom a gente tomá-las devagarinho. Compreender, perdoar, acompanhar, esperar e, sobretudo, integrar. É bom deixar essas palavras ressoarem dentro de nós. Eu as repito como uma convocação. Está entre aspas, é documento de igreja, eu não estou aqui inventando coisa, né? Esta é a lógica que deve prevalecer na igreja. É coração aberto, abrir o coração. Também para quem se encontra nas periferias existenciais, naquelas situações escabrosas ou difíceis, ou as mais diversas, ir ao encontro, acolher, misericórdia, né? Periferias existenciais são as mais diferentes situações, que se encontram às vezes dentro de uma família ou na sociedade. Não é só periferia socioeconômica, às vezes aquelas situações que tem tudo em casa e não está infeliz, a coisa não mordeu, não está acontecendo, não, hein? É pobreza espiritual com a geladeira cheia, né? E como é que... Eu ouvi essa frase, não consigo recompô-la. Eu vi uma pessoa tão pobre, que tinha tudo na vida, mas estava tão vazio do sentido humano e espiritual das coisas. Então, aproximemo-nos. Olha aqui, as palavras. Aproximemo-nos com confiança. Receberemos uma luz. Descobriremos um caminho de amadurecimento pessoal. Na minha agenda semanal, lá na Paróquia do Santíssimo em Itajaí, eu atendo cerca de 10 horas de confissão por semana, além das extras que o pessoal vem pedir, horários extras. Ou às vezes, depois da missa, baixa muita gente dizendo, vem, eu quero uma confissão, e a gente vai e atende, não pode negar, nem nega, né? Tem muitas situações assim. Então a gente tem que saber, não é só confissão, é direcionamento espiritual, né? Escutar, compreender, ajudar a viver melhor e reconhecer o lugar na igreja. Tem um padre Isaltino em Camboriú que de vez em quando digo para as pessoas, olha, o padre Isaltino vai ajudar você a fazer o pedido de nulidade do seu casamento. Vai lá, conversa com ele. Ele conhece o direito canônico. Tem uma hora que tem que se deixar ajudar, né? Porque a situação às vezes é tão evidente que... Mas vamos fazer os passos dentro da igreja, né? A igreja oferece o foro externo e seus tribunais, e o padre Isaltino faz isso com muito bom grado. Então, de vez em quando a gente se conversa, estou te mandando aí, gente, né? Vamos ajudar esse povo de Deus que quer clareza e tem consciência que viveu situações, às vezes eu digo, descabrosas. Acolher, acompanhar, discernir, integrar. Eu vou olhar, é a hora da sopa. Aqui, essa parte, eu apresentei para os padres. Agora, eu não queria que vocês ao receber esse material, preguem um olhar aqui. Aqui tem uma coisa seguinte. Caminhos que podem abrir o acesso ao sacramento. Aquele que não teve o seu casamento anulado, quer dizer, a igreja não anula o reconhecimento de nulidade. Quer dizer, não houve casamento, na verdade, naquelas condições. E aqueles que não têm recurso nenhum,
O que é possível fazer? É aqui. E que pena que chegou a hora da sopa. Vocês vão ler isso aqui, é lição de casa, hein? Número 3, acolher, acompanhar, distinguir e integrar. Aqui eu estudei, os bispos da região eclesiástica de Buenos Aires apresentaram critérios para a aplicação do capítulo 8 da Amoris Laetitia, que fala das situações especiais. E eles disseram, os bispos da região eclesiástica, é como aqui pegar a atual região eclesiástica de Florianópolis, Florianópolis, Tubarão e Criciúma. Os bispos dão diretivas para o que se fazem aqui. Até pouco tempo a região eclesiástica era todo o estado de Santa Catarina, mas assim que foram criadas as dioceses de Joinville e Chapecó, desmembrou-se e nós ficamos com uma região eclesiástica menor. Então, a região eclesiástica de Buenos Aires estabeleceu critérios básicos para a aplicação do capítulo 8 da Amoris Laetitia. E aí o Papa Francisco comentou favoravelmente a esses critérios, né? E aqui, um cardeal duca da República Tcheca, Praga, não é? Praga é a capital, não é? Ele apresentou, não é isso, ele questionou o que os bispos, a região eclesiástica de Buenos Aires fez, e eu consegui catar esses documentos, mesmo não estando no Vaticano, a gente fuça, onde que tudo está lá de alguma forma, né? Mas tem que caminhar lá dentro, né? Ele tem as respostas do Vaticano ao cardeal Duca de Praga sobre a administração da Eucaristia aos divorciados que vivem em segunda união. Como é que isso acontece? E a sopa está quente. Então, aqui o acesso aos sacramentos nas novas uniões. Aqui eu precisaria de quase uma outra segunda-feira. Mas eu peço que vocês possam ler com muito carinho e atenção isso aí, tá? Eu sabia que mais ou menos não ia dar, eu ia chegar até aqui, dado o tempo. Mas aqui tem umas coisas importantes. Eu falei aos padres, e as dioceses estão me convidando para que isso seja falado a eles, tá? Peço muita atenção de vocês. Hein? Não vai contar a história dos padres de Buenos Aires? Ocorre que o Papa Francisco disse, é isso mesmo que eles falaram, e não há outra interpretação. Quando ele falou isso, eu passei pente fino no que os bispos de Buenos Aires disseram, né? Bom, querem que eu passe rapidíssimo, mas bota fogo lá porque vai ser. Os sacerdotes têm o dever de acompanhar as pessoas interessadas pelo caminho do discernimento segundo a doutrina da igreja e as orientações do bispo. E as orientações do bispo? Cabe aos bispos locais também dar a sua orientação. E os bispos, a região eclesiástica são vários bispos, os bispos se reuniram e deram orientações. Como proceder quando alguém se apresenta a você padre? Entendeu? O que eu vou dizer? Aqui tem 1, 2, 3, tem 10 pontos. Não se dão permissões sem mais nem menos. Tem que ter um discernimento, né? Então, processo de discernimento. Itinerário seja resultado de que a pessoa anúncio do querigma, quer dizer, anúncio do Evangelho. Qual é o anúncio cristão do Evangelho? Fora do anúncio do Evangelho, você não chega a lugar nenhum, né? Fora do Evangelho. Então, está aqui. E sempre encontro com Jesus Cristo. Não importa a situação que você se encontre, encontro com Jesus é anúncio do Evangelho. Fora disso, não há caminho que se abre. Ok? Vamos lá adiante? Já que vocês vão atrasar a sopa. E aqui abre-se um caminho de misericórdia, pelo caminho de Jesus, é encontro com Jesus, integração pela via da caridade, o sacerdote escuta atenta. Você, meu amigo, pode. Não tem essa não. Escuta atenta. Caridade, discernimento. Aí você vai mostrar o rosto materno da igreja, ver qual é a reta intenção, o bom propósito, se
colocar a vida inteira sob a luz do Evangelho, numa prontidão de praticar a caridade. Vamos adiante, rapidinho. E isso não significa que você pense, não tenha em vista apenas os sacramentos. Eu quero participar da Eucaristia, mas não faço mais nada, não me interesso pela igreja, é a única coisa que eu penso, é só isto, não participo de nenhum grupo, não sou meio assim, aferrado em não ajudar ninguém. E a caridade quase é nota 0. Cara, não funciona não. Jesus é porque eu quero empacotar ele no meu bolso. E não é eu me colocar à escuta do Evangelho. Bom, eu estou colocando assim algumas situações. Então, não. Presença na comunidade, participar de grupos de oração, de reflexão, serviços eclesiais. Qual está sendo a inserção na comunidade? Mostre que você está querendo participar mesmo. Está achando que é assim, só porque é amigo do padre? Eu estou inventando, mas em todo caso, às vezes, tem pessoas que podem achar, né? Ele vai dar um jeito para mim. E o padre não abre nada, o padre faz em nome da igreja de Jesus. Então, essas coisas. Outra coisa, conhecendo as dificuldades, mas propõe-se a viver a continência. Deixa eu coçar a cabeça aqui. A continência, quer dizer, sem o exercício da sexualidade genital, como é que é isso? Tem essa palavra, que alguns dizem, mas é difícil. Mas aí, porém, na falha desta continência, não tem a reconciliação, não teria o perdão, que continuaria aberta? Nós não conseguimos viver a continência. Não haveria, se admitido, aí está, se admitido aos sacramentos, o perdão? E São João Paulo II fala disso, como diante da falha estaria aberto este recurso da reconciliação. Vamos ser realistas, factíveis? Eita! Aí sempre, isso se chama acompanhamento em foro íntimo. É o padre e o fiel. É o padre e a consciência da pessoa. É o padre acompanhando situação para situação. E aí, às vezes, o padre diz, depois de uma caminhada relativamente longa, o padre diz, bom, dada a situação e sua clareza diante de Jesus do Evangelho, vendo a sua participação da igreja, abrir-se-ia, assim, o sacramento. Não é mas é essa inserção que vai se dando passo a passo, de um longo caminho. Aí você vai dizer para todo mundo, né? Toda a torcida de quem? Sei lá, Flamengo, é que o padre está permitindo. Não, o padre não permite, ele apenas discerne, né? Então não pode. A resposta, o que se esclarece a nível individual, não pode virar para todos. É só para aquele caso. Então temos que ser muito cuidadosos, né? Quando conversa com o padre. Então vejam só, né? Isso é importante. Caminho de discernimento, há limitações. Uma coisa é certa, nas histórias que a gente vê na pessoa, muitas vezes a gente nota que aquela situação veio acontecer não por culpa desta parte ou daquela parte. Dado o que aconteceu, o grau de responsabilidade de um lado às vezes é grande e de outro é mínimo. Foi a parte que sofreu. E comprometeu, inclusive, a vida dela. Então, o grau de... Tem uma palavra aí na moral católica assim, de imputabilidade moral, o grau de responsabilidade diante do ocorrido, para alguns pode ser grande, para outros mínimo. E o padre tem que perceber isso. Mas ela não teve culpa nenhuma, ou ele não teve culpa nenhuma. Ele foi fruto de uma armação. E é a parte sofrida, e ainda luta pela fé da igreja, leva os filhos
a iniciação cristã, é testemunho cristão, participa de vários serviços da igreja, está vendo quanta coisa pode vir em favor daquela pessoa e ser fruto de um discernimento em foro íntimo, quer dizer, não passa pelo tribunal oficial e foro externo, mas é padre o fiel. Então aqui sempre olha que tem coisas que atenuam a responsabilidade, né? Depois vocês vão ler melhor isso, tá? E isso abriria a possibilidade de acesso ao sacramento da reconciliação e Eucaristia, segundo as notas 224, 2351 da Amoris Laetitia. Mas é discernimento de caso para caso, tá bom? Não vem dizer que isso vira norma geral. O que se aplica a um caso não virou norma para toda a torcida que você falou aí, não. E é muita gente. Tá, reconhecemos. Né? Então, aqui, uma coisa é a parte sofrida, outra coisa é quem deixou tudo isso a perder, né? Foi a causa disso tudo. Eu vou adiante aqui. Então, itinerário diante de Deus é exame de consciência, porque, na verdade, o padre coloca a pessoa diante de sua consciência também, hein? Não é que ele remete à consciência, né? E a consciência é onde você está sozinho com Deus e onde Deus chama você a fazer o bem e a evitar o mal. A Veritatis Splendor encíclica de João Paulo II nos diz assim: você não pode substituir a consciência das pessoas. O que você faz é iluminá-la com as palavras do Evangelho. Então, a gente não pode substituir as consciências, mas iluminá-la com as palavras do Evangelho. Por isso que, eu vou lá hoje, semana que vem eu volto e aí a gente decide. Não, é caminho longo. É caminho, persevere nesse caminho, coloque-se diante de Jesus Cristo, vai se inserindo na igreja. É um percurso, é um itinerário que leva algum tempo. Depois, cuidado que às vezes a gente dá acesso aos sacramentos e vira um escândalo. Não é por aí. 9 e 10. A recepção dos sacramentos se faça de forma reservada, para não criar situações de conflito, às vezes com a outra parte, né? Ou continue a participar da comunidade, acolhida, sem confusão sobre a indissolubilidade do matrimônio. Agora, nessa comunidade pode, olha lá, e ele ou ela falou que o padre admitiu. Primeiro, o padre não admite, ele trabalha com a consciência da pessoa, né? É um discernimento dinâmico, aberto, para novas etapas de crescimento e decisões, até que se realize de forma completa. Entra em cena aquilo que nós chamamos de lei da gradualidade, numa confiança cada vez maior na graça. Gradualidade é passo a passo, não se dá de uma só vez 10 passos. É passo a passo, leva tempo, discernimento. Confiança em Jesus, é abertura ao Evangelho, é conversão. Né? Eu olhando a sopa lá. Voltou, né? Andou voltando, eu tenho que... É aqui? Aí voltou de vez, né? Vamos adiante. Vai, não tem problema. É só andar. Senão vou lá direto. Isso tudo já foi. Isso. Observações da Santa Sé, do Vaticano. É necessário dar um acompanhamento ao clero, tá? Sabe, gente, que isso aqui não é fácil para os padres? Daí porque os coordenadores
os 10 coordenadores de pastoral das dioceses, 3 arquidioceses e 7 dioceses, estão pedindo que se converse com os padres. Né? A próxima é Joaçaba. Então, e depois cultive-se a proximidade entre o bispo e o clero. Né? O sacerdote é o próximo, mais próximo do bispo. Tem coisas que o bispo pode ajudar, tem diretivas que ele pode dar para a sua diocese ou a sua região eclesiástica, como fizeram os bispos da grande Buenos Aires. Né? Tem que ter uma formação, discernimento, isso já deve estar lá nos seminários ou nas formações do presbitério, como foi feito aqui na Arquidiocese de Florianópolis. Foi quarta-feira passada, foi. Né? Na carta citada, a Santa Sé afirma que estão corretos os 10 pontos e não há outra interpretação, os 10 pontos que vieram de Buenos Aires. Quando a Santa Sé diz isso, podemos olhar e talvez cabe estudar com segurança o que lá é dado, né? Então, vamos fazer um trabalho corpo a corpo e aqui vem as 4 palavras que a gente tem que usar nos casos especiais: acolher, acompanhar, discernir e integrar. Isso virou 4 palavras-chave para trabalho com casos especiais, ok? Eu vou parando aqui porque tem a resposta ao cardeal lá de Praga, que vocês gostaram que ele seja... Ele questionou um pouquinho o que os bispos de Buenos Aires disseram, e a Santa Sé vem dar uma resposta, mas está dentro disso. Acho que o importante é aqui. A Santa Sé afirma que estão corretos os 10 pontos lá de Buenos Aires. E pede que nas dioceses ou nas regiões eclesiásticas se trabalhe essa questão e que o bispo diga a sua palavra. Ok? Eu agradeço muito a paciência de vocês foram grandes. A igreja está com um novo ar, né? Vamos respirar desse ar, vamos aprofundar, vamos rezar para acolher, acompanhar, discernir e integrar. Ok, gente? Muito obrigado. Deus abençoe.